Gente, essa é a aula de o quê? Tirar o fôlego. Não, brincadeira, mas eu tenho certeza que durante essa aula você vai ficar pela primeira vez pensando bem muito na sua inspiração e vendo a sua expiração. Galera, é incrível Primeiro, estamos muito felizes de estar com vocês aqui. Nossa primeira aula de Físio 2 que está aqui no YouTube e o restante, galera do céu, vocês estão precisando ver o material que a gente está fazendo de todos os capítulos de Físio 2 que estão no Guyton. Então, por exemplo, esse de sistema respiratório, a gente vai bater todos os capítulos do Guyton, assim como digestivo, endócrino e por aí vai. Então, se você está com medo, meu Deus, será que meu professor é diferente do outro e tal? Fiquem tranquilos que se o professor estiver usando o Guyton, a gente vai estar batendo capítulo por capítulo. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Falar em sistema respiratório é a gente ter ideias das suas funções. Então, como função principal, o que a gente tem que escolher? Dizer que o intercâmbio gasoso é a função principal e primordial do sistema respiratório. Juninho, mas existem outras funções? Claro, pequeno gafanhoto, preste atenção nessas outras funções. Ele participa no equilíbrio ácido-base. A gente vai ver que uma das formas de equilibrar esse ácido-base seria através da respiração. Tem a outra, que é o sistema tampão, e também vai ter o sistema renal. Mas no nosso foco a gente vai ver o quê? Sistema respiratório. Ele vai ter que estar aqui, muito de acordo com a defesa imune. Por quê? Porque vocês sabem, muito mais do que eu, que no trato respiratório, nas vias aéreas superiores, até tem concentração de micro-organismos, que são patógenos, mas quando a gente vai para a via aérea inferior, vocês sabem que o pulmão tem que ser um ambiente muito estéril. Então, todo o sistema imunitário está combatendo para que aquele ambiente continue sendo zero habitação de qualquer micro-organismo que possa fazer mal ali. Então, outra coisa, produção de sonídeos comunicativos. Juninho, como assim produção de sonídeos comunicativos? Vocês sabem também que quando a gente viu em Estudo 2 a parte do sistema respiratório, vimos também como é que seria a produção da fonação. Através de quem? Dos pliegues vocais, que estão localizados onde? Estão localizados na laringe. A gente sabe que na laringe, lá na parte de cima, tem as cordas vocais falsas, que são os pliegues ventriculares, ou as pregas ventriculares ou vestibulares. E embaixo a gente tem as pregas vocais verdadeiras, que são as nossas cordas vocais. Então, também o sistema respiratório está aliado à parte da nossa fonação, perfeito? E olha só, detecção de olores. É no sistema respiratório que a gente sabe, a nível histológico também, que a gente tem duas regiões depois que passamos do vestíbulo nasal. As duas regiões é uma superior e uma inferior. A inferior vai ser aquela que vai levar para os meus pulmões como forma de condução, mas a superior a gente sabe que tem neurônios bipolares que vão captar através dos seus cílios aquelas partículas odoríferas e vão ser processadas pelo quê? Pelo primeiro par cranial, ou primeiro par craniano, que seria o nervo olfatório, que vai receber aquelas partículas, levar para o meu cérebro e ser codificado. Então também o sistema respiratório vai estar voltado à detecção de odores, beleza? Participam todos os componentes desde as narinas. Então, quando a gente fala de sistema respiratório, vem desde a narina até o alvéolo. Então, a gente sabe que, se a gente fosse elencar quem é a porta de entrada e quem seria o destino final. Se eu estou falando de sistema respiratório e meu objetivo principal seria a troca gasosa, a minha narina recebe, todo aquele ar que está externo com oxigênio, e aí ele vai conduzir até o meu ponto terminal, o último pontozinho que vai ser o alvéolo. Juninho, mas toda a porção vai ser respiratória? Não, a gente vai ver cada partezinha dessa. Vamos devagarzinho. Então, ele vai até o alvéolo, incluindo a parede torácica, que a gente vai ver também quais seriam as participações, não nessa aula, mas a gente tem uma aula top para vocês saberem como é que vai fazer essa pressão negativa, deslocar toda aquela parte do diafragma, fazer uma expansão daquela caixa torácica, criar pressões diferentes para poder fazer com que esse oxigênio possa chegar no alvéolo e a gente ter uma troca gasosa. Então tem todo um mecanismo aí por trás. E os centros de controle respiratório do bulbo raquídeo. Gente, olha só, a gente tem um centro de controle respiratório a nível de bulbo raquídeo. Vamos ver em outras aulas como é que vai se situar toda essa parte do centro pneumotáxico, centro respiratório dorsal e centro respiratório ventral. Como é que eles vão trabalhar em conjunto e aí a gente vai saber se é inspiração normal, tal coisa. Se é inspiração
forçada ou se é uma expiração forçada, a gente vai ver que é outra coisa. Tudo isso numa aula específica, gente. Fiquem tranquilos. E também como é que vão trabalhar os quimiorreceptores, tanto central e periférico, cada um no seu lugar, cada um detectando uma coisa diferente. Então, assim, sistema respiratório é muito gostoso, tem muita informação, então você não pode perder capítulo por capítulo para que você tenha aquele conhecimento consolidado. Perfeito? Não é difícil, mas tem muita informação. Vamos lá. Divisão anatômica. Então, quando a gente faz uma divisão anatômica, a gente tem que ter uma ideia do que seria o trato respiratório superior, ou via aérea superior, e o trato respiratório inferior. Lembrando, Brasil, que não é, preste atenção com o titio, não é uma discussão tão pacífica quando a gente está falando desse cara aqui, ó, laringe. Por quê? Porque tem uma literatura que vai falar que laringe já seria superior. A maioria das literaturas fala que laringe é inferior. Mas, para o Guyton, vamos dizer que laringe já é via aérea inferior, ou vamos chamar de trato respiratório inferior. Então, vamos lá. Numa divisão anatômica, o que a gente vai entender? Que quando a gente fala de trato respiratório superior, a gente tem 3 funções básicas para que você se apegue e não esqueça. Olha só, primeira função. É aqui que vai acontecer a filtração. Como sabemos que nesse trato aéreo, no caso, esse trato respiratório inferior, ele tem que estar super limpinho, todo filtrado, essa filtração tem que ocorrer lá em cima. Então, ocorreu a filtração lá em cima para que chegue embaixo e não danifique. Então, a gente tem filtração, vai ter o aquecimento desse ar, então ele filtra, aquece e uma das coisas principais, ele vai umidificar o ar. Então, se você disser essas 3 funções básicas que vão acontecer no trato respiratório superior: filtração, umidificação e aquecimento. Se eu tivesse que dizer um mais importante, todos eles são importantes. E cada um deles acontecem em lugares mais específicos. Então, quando eu pergunto a vocês como é que acontece essa parte de aquecimento, a gente vai ver que tem a ver com todos aqueles ossozinhos que a gente tem a nível de fossa nasal, que vão ser aqueles cornetes nasais ou as conchas nasais, que vão fazer um tipo de precipitação e vai acontecer isso. Tenha calma, a gente vai chegar lá. Quando a gente fala de filtração, a gente sabe que as células ciliadas do nosso trato respiratório, ele vai fazer principalmente essa parte do varrido. Ou seja, vai ter um varrido, uma varredura que é retrógrada. Ou seja, tudo aquilo que está descendo e for de impureza, as células ciliadas vão tratar de fazer esse varrido retrógrado, ou seja, voltando, para que isso não chegue lá para baixo. Então, vamos ver assim algumas coisas bem devagarzinho. Vamos lá. E aí, olha só, uma vez que eu filtrei, aqueci e eu fiz a parte de umidificação, lembrando que esse ar não pode chegar super seco lá embaixo, tá? A gente sabe que tudo isso é para proteger as vias inferiores, que são conhecidas como as áreas mais delicadas. Então, o que acontece? Uma vez que eu fiz toda essa filtração, tudo que esse ar desceu, aí vem o segundo passo, que quando está voltando, existe uma reabsorção da água e também do calor do ar que está saindo. Então, quando está saindo também, o nosso corpo trata de fazer 2 coisas. Imagina com o titio. Nosso corpo, ele pode perder calor? Não, de jeito nenhum. A gente não pode estar perdendo calor para o meio externo. Uma outra coisa que vocês têm que imaginar, esse corpozão aí, seu e meu, que é composto majoritariamente de água, cerca de 60%, será que a gente pode estar perdendo água, principalmente através da respiração todo o tempo? Não. Então, existe uma reabsorção mais do que parcial de água e de quê? De calor. Então, quando sai também, a gente vai tratar com as vias aéreas superiores de fazer essa reabsorção, beleza? Outra coisa, quando falamos disso, temos que saber quem é que compõe quem. Então, falou de trato aéreo, né? O trato respiratório superior, você vai dizer que é composto, primeiro, pela porta de entrada, que seria o narizão. Segundo, cavidade nasal, que quando a gente fala de nariz, a gente está falando de vestíbulo nasal. Então, isso aqui é só a porta de entrada. Passou lá para dentro, aquela partezinha da fossa nasal, que a gente vai ver tanto a parte respiratória quanto olfatória, a gente vai estar falando de cavidade nasal. Falou também de senos paranasais, a gente está falando de quê? Daquelas aberturazinhas que a gente tem tanto aqui ó, no maxilar, que são os senos paranasais aqui laterais, e a gente também tem o seno frontal, seno etmoidal e seno esfenoidal. Isso aí é uma parte mais anatômica, mas é bom a gente manjar aqui para não ficar perdidaço nessa aula, né? Então vamos lá, continuando. Chegamos agora no inferior.
Juninho, mas eu tô vendo que parou em senos paranasais. E quando eu falo, por exemplo, de faringe, quando eu falo de, sei lá, da laringofaringe, toda aquela partezinha ali, será que eu tô falando de via aérea? E aí eu tenho que pensar e fazer essa compensação? Galera, imagina, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando somente de trato respiratório. Quando a gente coloca, por exemplo, a parte da faringe, já é uma partezinha que vai compactuar com outra parte, que seria o digestivo. Mas se tivéssemos que dizer, a nasofaringe está fazendo parte da via aérea superior, perfeito? Então vamos descer mais aqui. Chegamos na laringe, e esse é aquele canto que eu falei que tem aquela discussãozinha. Mas vamos colocar a laringe como inferior. Depois vem a traqueia, seguida dos brônquios e por último os bronquíolos. Juninho, eu vou ter que saber, por exemplo, quando passa da traqueia, a gente sabe que os brônquios eles são principais, depois vem os secundários, ou primários, secundários, e aí eles vão se ramificando muito. Galera, tem o nome de brônquio, você vai dizer que é trato respiratório inferior. Ah, Juninho, mas tem bronquíolo. Bronquíolo vai ter um bronquíolo que é o muscular, um bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório. Vou ter que saber direitinho? Você vai dizer que é trato respiratório inferior. Mas, dentro desse cara aqui, olha só o nome dele. Bronquíolo, a gente vai ter que fazer uma distinção básica entre dois, que seria o terminal e o respiratório. Vamos ver mais na frente. Vamos embora? Animados? Vamos lá! E galera, tudo isso que eu já falei, eu só vou ilustrar bem rapidão aqui, tá? Pra gente não passar essa aula muito falando de anatomia, mas para vocês entenderem pelo menos o basicão. Quando eu falo de nariz, né? Aqui ó, o nariz em si, essa cavidade nasal. E quando eu falo dos seios paranasais, que a gente vai ver aqui que estão lateralizados, a gente vai estar falando de quê? Trato respiratório superior. Perfeito. Agora, quando eu já chego aqui ó, na parte da laringe, e aí eu venho aqui seguindo com essa traqueiazona aqui, até chegar nos brônquios, bronquíolos, que eles vão se ramificando todo aqui, eu vou dizer que isso aqui é trato respiratório inferior. Perfeito? Vamos lá. Então, olha só. Chegando na divisão funcional. Como assim, Juninho, divisão funcional? Tudo que a gente viu de nariz, da fossa nasal, os senos paranasais, isso aí eu já fiz a divisão superior e depois eu fui para inferior, tudo isso é divisão anatômica. Eu preciso fazer uma divisão da função. E aí você me pergunta, quando eu falo de divisão da função, eu tenho que me apegar à palavrinha. Será que essa função vai ser condutora, aquilo que me leva a algum lugar, ou ela vai ser respiratória, aquilo que realmente vai ser a finalidade principal, a troca gasosa? Aí você vai dizer, pense com o titio aqui. Se ele é condutor, você vai fazer um ponto de início, que seria a traqueia, e você vai fazer um ponto de final, que seria os bronquíolos terminais. Então pensa aqui comigo. Passou da laringe, chegou na traqueia, ali é só condução. Só conduzir, conduzir, conduzir esse ar, começando da traqueia e terminando nos bronquíolos terminais. Então, o nome da estrutura, que é bronquíolo terminal, você vai dizer, opa, não faz troca gasosa, ele não tem esse objetivo é conduzir o ar até chegar ao pulmãozinho lá no final. Sacos alveolares, alvéolos, tudo ali bonitinho. Então, se eu terminei no bronquíolo terminal, eu acabei minha zona condutora. Agora, a partir daí, do bronquíolo respiratório, eu cheguei na outra zona, que é a respiratória, que vai levar a cabo, ou seja, que vai ter como funcionalidade a troca gasosa. E quais são os lugares, Juninho? Você vai dizer bronquíolo respiratório, que é dele, que vai sair as entradinhas, no caso vai ter aquelas entradinhas bonitinhas dos condutos alveolares, que são chamados dos canais alveolares, e os sacos alveolares. Lembrando que saco é uma conjuntura, né? É uma conjuntura de vários alvéolozinhos, então o saco seria a conjuntura de tudo. Então, a posição final vai ser no meu alvéolo, beleza? Que está dentro dos sacos alveolares. Então, eu já fiz uma distinção anatômica, já fiz uma divisão funcional, vamos para frente. Via aérea superior. Então aqui, ó, passando bem rapidão, o ar viaja ao sistema inferior por meio do nariz ou a boca. E aí você pergunta, você aqui, eu pelo menos sofro disso muito. Eu sou um cara muito alérgico, então quando eu durmo com a cara zona no ventilador, ou quando eu durmo no ar-condicionado e esse ar-condicionado não está muito limpo, eu vou ficar com o nariz trancado. Uma vez que eu tranquei esse nariz aqui, o que acontece como segunda função? Poxa, se eu não estou conseguindo inspirar bem pelo nariz, eu vou fazer o quê? Pela boca. E aí o que acontece? A boca também pode participar na condução, né? Começar essa parte de receber o ar e para poder levar até a minha via aérea inferior. Só que o que acontece? Quando eu pergunto a vocês, falando de células, será que minha boca ela é especializada em receber essa parte desse ar que está entrando?
Você vai dizer, não, Juninho, até porque as células lá não são especializadas nisso. As células estão especializadas no início da digestão. Então, o que acontece? A primeira coisa que você tem que pensar é que essa bocona aí não tem o quê? A parte da filtração. Lembra que eu tenho que filtrar, aquecer e umidificar? A parte da boca não vai fazer uma boa filtração. Então, esse é o problema. O que acontece? A gente sabe que a primeira, falando de nariz, é a preferida por duas razões. Primeira, a gente sabe que o nariz ele vai atuar como filtro de partículas. E segundo, é que o nariz ele vai fazer também a umidificação do ar que ingressa na via aérea. Então, o que acontece? O nariz ele é especializado em receber esse ar, porque ele vai tanto filtrar como ele vai umidificar esse ar. Perfeito? Então, bem facinho. Aqui é só uma figurazinha para mostrar como é que seria essa entrada do ar, que a gente sabe que tem aqui ó, o septo nasal, né, que divide uma narina da outra narina, e a gente sabe que nessas partes aqui a gente vai ter os cornetes nasais. Nesses cornetes nasais, a gente vai ter uma turbina, essa concha nasal média, e aí a gente vai ver que entre a concha nasal média e a parede lateral do nariz também vai ter um meato nasal. Esse meato nasal é como se fosse uma conexão que você vai ter entre o seu nariz e os seus senos, beleza? Os seus senos paranasais. É tanto que esses senos aí, vocês devem estar se perguntando, é esse seno que quando eu estou, por exemplo, numa crise alérgica, quando eu estou muito gripado, é ele que vai ficar, por exemplo, fazendo muita secreção mucosa e eu vou ficar com aquela dorzinha chamada sinusite? Sim, galera, é esse carinha aqui que vai produzir muito muco pelas células caliciformes, que não é o caso aqui que a gente vai ter que saber, mas ele vai produzir muito muco e vai ficar cheio aí, com muita secreção. E agora, galera, olha só a coisa mais linda. A gente tá vendo aqui as conchas, isso aqui é um corte mesmo anatômico, né, de forma coronal, aquele que dividiu entre anterior e posterior. E aqui a gente consegue ver o olho direito, o olho esquerdo aqui, e a gente tá vendo aqui, falando já dessa partezinha aqui, essa parte seria do nariz, boca. E aí o que acontece? Aqui é o que nos chama muita atenção, que a gente vai ter uma concha nasal inferior, uma concha nasal média e uma concha nasal superior. Lembrando que a superior e média é dependência do etmoides. Eu sei que vocês estavam com saudade de anatomia, né? Então, ó, concha superior e média, dependência do etmoides. E a concha nasal inferior, o cornete nasal inferior, é um osso independente. Então, entre eles, a gente vai ver aqui que tem o meato superior, né? E vai ter também o meato médio. Tudo isso aí para ter conexão com esses carinhas aqui, ó. Essas duas regiões aqui, que são chamadas de quê? São chamadas de senos paranasais. Perfeito. Galera, lembrando que a gente vai ter um seno frontal e daqui não dá para ver o seno do etmoides nem o seno do esfenoides, mas a gente sabe que existem esses senos também com conexão com o nariz. E uma coisa que é topzera da gente aprender, olha só, os cornetes transformam o fluxo do ar em um circular que permite maior contato do mesmo com as superfícies olfativas que a umedecem. Meu Deus do céu, o que é isso daí? Pensa com o titio, na hora que você respira, você tem essas conchas nasais aí para fazer uma precipitação turbulenta. Então essa precipitação turbulenta é para fazer o quê? Aumentar a superfície de contato com a parte olfatória, para a gente conseguir tanto aquecer esse ar, como também começar o processo de umidificação e o melhor, a gente perceber melhor os odores, essas partículas de cheiro. Então vamos lá. Os senos eles atuam também como reservatório transicional do ar, que permite que este seja aquecido e umidificado por um maior tempo. E também eles atuam como moduladores de ressonância de voz. Galera, lá no Guyton ele fala muito bem sobre isso, que também esses senos aí, eles são feitos para quê? Para a gente conseguir ter uma boa modulação de voz também. Se não existisse, a nossa voz seria totalmente diferente. Principalmente essa parte da nossa voz ressoar bem, ter essa parte ressonante, acontece justamente pelos senos, perfeito? Vamos mais à frente. Então, Brasil, aqui vai ser uma partezinha que a gente vai brincar de anatomia e brincar um pouquinho da histologia. Vocês sabem que os dois se conversam muito, principalmente na fisiologia. E quem não gostou muito, assim, que quando chega o primeiro período a galera diz, nossa, eu sou o loucão danado, deixa o isto de lado. Só que, se você deixar o isto de lado, você vai sofrer muito, principalmente para entender muitos mecanismos. Então, os dois se conversam a pleno vapor. Então, para a gente ter uma ideia aqui bem basicona, quando a gente fala aqui ó, da porta de entrada, que seria o vestíbulo nasal, essa partezinha tanto vai entrar o ar e a gente sabe que o vestíbulo nasal, se eu meter o dedão aqui ó, e jogar para essa tela aqui para vocês, que nojo. Eu tenho o quê? Atrito. E aí vai ser minha pele. Essa partezinha de pele, você vai dizer que é epitélio plano estratificado. Por quê? Porque eu consigo ter zona de atrito.
Aqui dentro também desse meu vestíbulo nasal, eu consigo ter o quê? Pelinhos, e esses pelinhos se chamam vibrisas ou vibriças. Essas vibriças que vão ser a minha porta de entrada também para filtração desse ar. Você sabe que muita coisa, uma vez que está lá já dentro da minha fossa nasal, algumas coisas vão ser varridas tanto para trás, para eu engolir nessas partículazinhas que não vão fazer bem para o meu corpo, também como eles voltam e a gente vai ter o quê? Aquela famosa caracazinha, aquela catotinha do nariz, né? Então a gente sabe que começa tudo aí nas vibriças e no meu epitélio plano estratificado do meu nariz. E olha só, passei disso aqui e cheguei na minha cavidade nasal. Juninho, o que tem de interessante na minha cavidade nasal? Aqui embaixo, você vai ver que é a parte respiratória, já para começar a descer e essa condução do ar. Aqui embaixo, você vai ver que é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que já é o epitélio respiratório de fato. E aqui em cima, gente, você vai ver que já começa o epitélio olfatório, aquele que tem microvelocidades, que você vai ver que tem os cíliozinhos das neuronas bipolares, os neurônios bipolares. São aí que são percebidas todos os estímulos, né, olfatórios e são levados pelo primeiro par craniano. É aqui que acontece. Já quando eu falo dessa partezinha que vocês estão vendo, essa daqui, essa aqui e essa aqui, são minhas conchas nasais que fazem aquela precipitação turbulenta para ter aquelas funções que a gente já falou. Então, ó, já comecei a descer aqui, lembrando que a partir daqui eu já começo com minha faringe. E vocês pensam, muito mais que a titio aqui, que essa faringe, ela tem 3 porções. E aí você vai dizer, poxa, se essa porção da faringe está estreitamente ligado com a parte do meu narizão, eu vou dizer que é a nasofaringe. Perfeito, nasofaringe. Quando chega aqui, ó, essa aqui que já se aproxima da boca, você já vai dizer que é o quê? Bucofaringe ou orofaringe. Os dois estão de forma correta, mas se escuta muito orofaringe. Então essa parte seria orofaringe e essa outra aqui, ó, que está relacionada com minha epiglote, eu vou dizer que é o quê? Laringofaringe. Perfeito, galera? Até aí, ó, o que nos interessa? Se estou falando de respiratório, a nossa descida vai ser, ó, para cá, ó, que aqui começa o nosso trato respiratório. Então aqui, ó, na orofaringe, tudo que eu tô comendo, né, que vem aqui pela boca, né, passou pela língua, tudo. Aqui, galera, você já sabe que vai ter o quê? Atrito com o bolo alimentar. Ele entrou na minha boca e aí ele vai começar aquele processo que aí você sabe que vai gerar atrito. Então toda essa parte da orofaringe e descendo também aqui, ó, pro meu tubo digestivo, começando aqui pelo esôfago, aqui o epitélio vai ser plano estratificado, perfeito? Só para a gente entender também o porquê do epitélio plano estratificado. Desceu para cá, epitélio respiratório vai continuando. Só que muitas pessoas esquecem dessa parte. Juninho, o que é isso? Aqui na epiglote. Pensem com o titio. Quando eu estou deglutindo, na parte que eu estou deglutindo, a minha epiglote fecha. Então, se eu fechei a epiglote, a comida que bateu aqui e foi para trás gerou um atrito. Então, na parte de cima da minha epiglote, vai ser epitélio plano estratificado. Agora, a parte que não tem contato com a comida da epiglote, ou seja, essa parte inferior, vai ser epitélio respiratório, perfeito? Então, uma coisa a mais para vocês lembrarem aí. Então, a gente já viu toda essa parte da orofaringe, laringofaringe, tudo bonitinho. E aí, aqui, galera, olha só, vestíbulo nasal falamos. Essa partezinha são dos ossos, tá? A gente vai ver o palato duro, essa partezinha do palato mole. A gente vai ver também aqui a glote, né? Que seria o caminho que vai passar esse caminho da laringe que está passando o ar. E no geralzão aqui, é isso, perfeito? Vias de condução. Vão desde a traqueia, então, ó, vamos lá. A gente está imaginando que esse ar agora está sendo conduzido. Está trocando oxigênio aqui por gás carbônico, está tendo troca gasosa? Não, galera, em nome de Jesus. Você vai lembrar que via de condução termina no bronquíolo terminal e não tem troca gasosa. Vamos lá. Vão desde a traqueia até os bronquíolos terminais. Juninho, e a parte terminal, a via de respiração, você vai dizer, opa, se o bronquíolo que terminou aqui é o terminal, o que vai começar a respiração é bronquíolo respiratório. Olha as coisas ficando fáceis. E aí, olha só, estas vias estão recobertas por um epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Tudo aquilo que já falamos, tá? Epitélio respiratório. Olha só aqui, ó, vamos traduzir nessa imagem. Aqui, ó, tá vendo como as células aqui, elas estão desalinhadas? Todas elas tocam a região basal, mas nem todas elas tocam a região apical. Então aqui é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico.
Pensa com o titio aqui. Eles têm cílios? Sim, Juninho, são células ciliadas em cima, que fazem o quê? Um movimento chamado aclaramento ciliar, que é o famoso varrido ciliar. Os cílios pegam isso aí e fazem um varrido retrógrado. Como assim, Juninho, retrógrado? Ou seja, eles querem mandar para fora do corpo para que não entre na minha via respiratória baixa, perfeito? No meu trato respiratório baixo. Então, basicamente é isso. O que vai ter fora essas células que são colunares e estão ciliadas? Você vai dizer que existem células caliciformes. E essas células caliciformes, ó, eu tenho uma célulazinha caliciforme aqui, tem outra aqui, outra aqui. Essas células caliciformes, em forma de cálice, são células unicelulares produtoras de muco, perfeito? Então a gente sabe que ela vai produzir muco aí para fazer tanto segurar essas partículas que não deveriam estar aí, esses micro-organismos, e aí eles serem varridos pelo aclaramento ciliar. E vamos lá. E também a gente tem células basais. Juninho, o que são as células basais? O nome já diz tudo. São células que estão na base dessa minha mucosa, que são células que vão se diferenciar numa célula que for conveniente. Por exemplo, se eu tenho células ciliares e aí está acabando minhas células ciliares, as minhas células basais vão se transformar em células ciliares. Vão fazer divisão mitótica e vão virar células ciliares. Ah, mas está faltando células endócrinas aqui. Aí eu vou me diferenciar e fazer minhas células endócrinas. Então, as células base são as células madre. São aquelas células que se diferenciam de acordo com a necessidade naquela região. Então, continuando aqui, ó. Nas vias altas se encontra também cartilagem. Pensa comigo. Quando a gente está falando de via alta e cartilagem, fora do nariz aqui, porque não seria conveniente, mas só falando aqui também é elástico. Ó. Você lembra que você mexe esse narizão aí, cartílago elástico, ou cartilagem elástica. Quando eu falo de epiglottis, ele não faz um movimento de subir, descer, abrir e fechar? Então você vai lembrar, se ele fez movimento assim como esse narizão, o cartílago também é elástico, cartilagem elástica. Agora, quando eu falo do restante dessa minha porção de condução, como principalmente eu falo de traqueia, brônquios, e aí quando eu falo de bronquíolo já não tem, mas traqueia e brônquios, eu vou falar que o cartílago é cartilagem hialina. Juninho, mas por que tem cartilagem principalmente nessa parte da traqueia e brônquios? E aí essa parte do cartílago aqui, ela vai fornecer principalmente estrutural, fornecer um suporte estrutural para essa diferença de pressão de ar entrando e saindo. Tudo isso gera o quê? Uma pressão justamente nas paredes. E aí eu tenho um cartílago fechando, pelo menos em forma de C, vocês vão ver que atrás é músculo liso, nessa forma de C é justamente para fazer o quê? Segurar a pressão e ele nem ele se romper, nem colapsar, tá bom? Com as pressões tanto negativa quanto positiva, entrando, saindo, enfim. Então olha só, eu vou ter glândulas acinares e lâmina própria, né, que aqui de baixo já vai começar a submucosa. Lembrando que aqui eu tenho a minha mucosa, submucosa, cartilaginosa e adventícia. Mas como não é uma pegada da histologia, vamos aqui. E aí eu também tenho o quê? Ó, atrás, vocês vão ver que vai ter músculo liso. Mas quando eu estou falando de bronquíolo, aí eu já não tenho mais, que principalmente nos brônquios já finais, eu já vou tendo cartilagem descontínua. Então, essa cartilagem intrapulmonar vai ficando descontínua. E quando ele vai ficando menor, que vai virando um bronquíolo, que é uma porção menorzinha ainda, eu vou perder a minha cartilagem, mas entra a parte muscular para fazer o quê? Essa parte estrutural. Aqui, Brasil, é mostrando basicamente o que eu falei. Juninho, essa parte aqui, você vai dizer que é o epitélio respiratório. O que é o epitélio respiratório? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Tem células caliciformes? Na maior parte condutora, sim. Não em toda a parte. Lá no finalzinho já não vai ter, tá? E aqui, ó, seria a minha mucosa, com esse epiteliozão, vai ter uma lâmina própriazinha, e aqui já seria a submucosa. Na submucosa, galera, você vai ver muito isso aqui, ó, que são as glândulas acinares. São aquelas glândulazinhas que vão trabalhar principalmente na produção de muco. Mais abaixo você vai ver aqui, ó, um cartílago, que seria uma cartilagem. Nesse caso aí é uma hialina, porque não tem presença de fibras elásticas em abundância, tá? E aqui embaixo você vai ver uma capazinha adventícia. Só que dependendo da região, você vai ver aqui a parte muscular. Aqui você vai ver uma pegada da fisiologia. Olha que coisa mais linda. Preste atenção. O que eu quero que vocês olhem muito, com muita atenção, é em termos de diâmetro. Como assim, Juninho? Como é que seria a espessura dessa via condutora? Olha só a espessura. Aqui, ó, por exemplo, eu começo com 1,8 e aí eu vou chegando no bronquíolo terminal. Olha aqui, ó, de 0,35 a 0,6. Ah, beleza, Juninho, ele vai ficando cada vez menor. Ok, vamos para um outro ponto. Olha só, a segunda coisa que eu quero que vocês olhem, a área em centímetro
quadrado. Você está vendo que aqui é 1,8 e a área em centímetro quadrado 2,54? Tem uma relação entre eles. Mas pensa aqui comigo, não cheguei nem na parte respiratória ainda. Olha aqui no bronquíolo terminal o tamanho, 0,35 a 0,06, está ficando cada vez menor. E olha só essa minha área aqui em centímetro quadrado, 10 elevado à terceira. Gente, e aí eu quero que vocês prestem atenção. Note que a partir dos bronquíolos terminais, foi o que a gente viu, o diâmetro ele diminui menos que o incremento de área. Isto se produz com a descida brusca da resistência. Então, vamos ver aqui esse último cara. Nos sacos alveolares, que está aqui ó, na porçãozinha final, chegou nem os sacos alveolares já para chegar nos alvéolos. Olha só o diâmetro, 0,04. É bem menor do que isso aqui. Mas olha a diferença de área, 10 elevado à quarta. Juninho, o que quer dizer isso? Eu diminuí meu diâmetro, de acordo com a descida, né, da minha porção, tanto a via de condução até chegar na via aérea. E na via aérea, que é onde acontece a troca gasosa mesmo de fato, eu elevei a minha área de 2,54 centímetros quadrados para 10 elevado à quarta. Juninho, para eu entender essa diferença, gente, quando chega nos meus sacos alveolares, é como se minha extensão respiratória fosse só uma besteirinha do quê? De uma quadra de tênis. Olha o tamanho de espaço que eu tenho para poder existir uma troca gasosa. Muito diferente, não é isso? E aqui também, ó, gente, falando aqui já na pegada histológica de novo, vocês não cansaram. Daqui a pouco vai chegar o Tiagão aí, o cara vai estar animado e vai dar o resto dessa aula de uma forma espetaculation do universo, viu? Então olha aqui, só esse finalzinho. Eu tenho aqui minha traqueia, e aí eu pergunto, essa traqueia tem cílio? Tem cílio. Músculo liso? Tem. Cartilagem? Tem. E aí vocês vão olhando isso aqui, e a partir daqui, olha o que acontece. Quando eu falo de brônquios, eu vou ter cílio, vou ter músculo liso, mas em compensação eu já vou ter uma cartilagem irregular. Quando entra no pulmão, já começa cartilagem descontínua. Agora, quando eu cheguei a nível de bronquíolo, eu já não tenho mais cartilagem, possuo ainda músculo liso e cílio. Mas, quando eu chego no bronquíolo respiratório, eu vou ter um pouquinho de músculo liso e eu vou ter um pouquinho de cílio. Já quase nem vejo mais cílio. E aqui, ó, não tenho mais cartilagem. E por último, eu vou ver aqui, ó, tanto nos meus condutos alveolares e sacos alveolares, a diferença gritante é que aqui, ó, você nem vai ver cílio, nem você vai ver músculo liso e nem vai ver cartilagem. Não tem nenhum desses. E aí que o Tiagão vai falar o que acontece. Quando a gente chegou nos alvéolos propriamente dito, a gente vai ver que lá eu tenho algumas células que compõem, que são 4, já estou dando um spoiler aqui, e aí ele vai explicar como é que funciona essa parte de parede, de troca gasosa, quem libera um agente surfactante, como trabalha esse agente surfactante, e eu tenho certeza que depois da explicação dele, você vai entender tudo. Então vem lá, vem Tiagão, vem-se embora! E aí, galerinha, depois dessa introdução feita pelo Juninho, que ele passou pela anatomia, passou pela histologia e já começou a contar coisas da fisiologia para vocês, mais uma vez, como a gente fala em toda a nossa aula, como que as matérias se conversam entre si, e é muito importante que a gente vá entendendo os passos a passos. Por isso que a gente, mesmo estando falando de fisiologia, a gente está fazendo esse começo contando da histologia, porque ela é muito importante, as duas matérias vão andar lado a lado. E entender uma deixa a outra muito mais fácil. Agora a gente vai ver no detalhe o que tem em cada porçãozinha desse sistema respiratório. Começando aqui pela tráquea, que faz parte da zona condutora. Ela tem um cartílago em forma de C, então a gente sabe que é um cartílago hialino que provém estabilidade aos câmbios de pressão durante a respiração. Então, como nós vimos lá na aula, o fluxo de ar provoca uma diferença de pressão. Às vezes ela é positiva, na expiração ela é positiva, na inspiração ela é negativa. Esse cartílago ele é hialino, então ele é bem resistente para que a traqueia não colapse quando tem essa entrada e saída de ar. Então é muito importante o cartílago para manter essa estrutura. A capa muscular lisa da traqueia se limita à região posterior entre os dois extremos do cartílago. Então, se o cartílago é em forma de C, o que tem aqui entre uma área e outra vai ser esse músculo liso. E a gente sabe que a parte posterior da traqueia se comunica com o esôfago, então elas precisam, cada um cede um pouquinho, cada um é flexível para que um não atrapalhe na passagem, na função do outro. E a gente sempre diz nas nossas aulas que o corpo é extremamente inteligente em colocar estruturas que fazem sentido estar naquele lugar. Já pensou se essa traqueia fosse um tubo assim como um
cano de PVC, sabe aquele cano rígido, que ele não estica, que ele não se movimenta? Aí você tá lá no final de semana, come aquele churrascão, come um pedaço de carne do tamanho do universo, quando ele fosse passar ali no seu esôfago, ia dar ruim, ele já ia ficar preso ali no meio do caminho. Então, por isso que o corpo é tão inteligente que colocou essa estrutura aqui, ó, que ela possa se movimentar um pouquinho. E da tráquea, nós já vamos pular direto para falar do bronquíolo. Por quê? Significa então que a tráquea e o brônquio, eles têm a mesma estrutura. O que vai se diferenciar então é quando chega no bronquíolo. Eles se encontram desprovidos de cartílago. Então, o que aconteceu? A traqueia lá em cima tinha o cartílago em forma de C, foi baixando, esse tubo foi ficando menorzinho e as estruturas foram ficando mais espremidas. Quando esse brônquio ele entrou no pulmão, ele ficou menorzinho ainda e esse cartílago que antes era lá fora em forma de C, agora eles só são placas descontínuas de cartílago. E esse tubo vai ficando menorzinho, que já não tem mais espaço para um cartílago ali. Então esse cartílago ele sai totalmente fora quando nós falamos de bronquíolo. O cartílago saiu fora, mas entrou um outro personagem, vai entrar uma capa muscular. E é aqui que começa aquela pegada fisiológica, porque é nessa capa muscular que vai ocorrer uma ativação simpática através dos receptores adrenérgicos beta 2, que vão produzir uma relaxação, tá? Então, vamos fazer uma pausa aqui. Por quê? Quando a gente fala de adrenérgico, a gente já remete com adrenalina. E a gente pensa que a adrenalina, no coração, ela faz o quê? Acelera. Então, às vezes, a gente fica com aquele conceito que a adrenalina serve para acelerar. Mas, nesse caso aqui, quando a gente fala de sistema respiratório no pulmão, a adrenalina, ela vai fazer uma bronquiodilatação. Para quê? Aumentar tudo isso. Então vamos imaginar a situação assim, você está ali passeando de boa nas cataratas, aproveitando o feriadinho, quando você olha para o lado, uma onça aparece ali perto de você. O que você vai fazer? Você vai fugir. E para que essa sua fuga seja efetiva, a adrenalina no seu coração vai fazer ele bater mais rápido para bombear mais sangue. E lá no seu pulmão, a mesma adrenalina, ela vai causar uma bronquiodilatação. Para quê? Para que você consiga respirar mais, para que todo esse sangue que também está circulando rápido no seu corpo possa fazer uma troca gasosa de forma eficaz. E já o sistema parasimpático, através dos receptores muscarínicos, ele vai produzir a atividade inversa. Então aqui sim, os receptores muscarínicos que a gente vai associar com acetilcolina, eles fazem uma bronquioconstrição. E olha só essa pegada de ir e voltar para outra matéria. Como o Juninho já falou, dando aquela pegada de histologia, os bronquíolos, eles podem ser terminais ou respiratórios. E ainda tem algumas literaturas que apresentam, antes do bronquíolo terminal, um bronquíolo que é muscular. E olha só, eles se diferenciam pela presença de alvéolos que permitem o intercâmbio gasoso. Então olha só, na porção condutora, aonde que ela acaba? Num bronquíolo que se chama terminal. Então terminou a condução, aonde? Bronquíolo terminal. Se o próximo bronquíolo se chama bronquíolo respiratório, veja como eles foram bonzinhos na hora de colocar esses nomes. Ele se chama respiratório porque ele já faz parte, já começa a acontecer nele um intercâmbio gasoso. Por quê? No bronquíolo respiratório já começam a aparecer um ou outro alvéolo perdido por ali que vai fazer então a troca gasosa. E nessa região dos bronquíolos terminais, nós vamos ver uma estrutura chamada de espaço morto anatômico, que é o quê? É um ar que vai estar ali, mas não vai estar participando da troca gasosa. Em volume, diz no livro que é cerca de 150 ml de ar que vai estar ali nessa região que nós chamamos de espaço morto anatômico. Galera, eu olho para uma imagem dessa e meus receptores beta-adrenérgicos chegam a disparar de emoção para falar disso aqui. Então veja aqui comigo essa imagem que faz toda essa explicação histológica. Aqui, olha, nós vemos então um bronquíolo terminal. Dá para ver que ele é uma estrutura, um tubozinho que está liso. E já aqui o bronquíolo respiratório, ele está todo enrugadinho, ele está todo cheio de bolinhas. Então aqui no bronquíolo respiratório já começam a aparecer os alvéolos. Então aqui está marcado com a letra A, um alvéolozinho que está aqui sozinho. Mas toda essa região bronquíolo respiratório já está cheio de alvéolos, já está fazendo essa troca gasosa. Então vamos lá, agora nós vamos falar então das vias respiratórias, que são o quê? Aquelas regiões do sistema respiratório que já tem a capacidade de intercâmbio gasoso, que ela começa onde? Lá nos bronquíolos respiratórios. Então elas iniciam nos bronquíolos respiratórios,
Por quê? Porque ele já contém os alvéolos, que é aquela unidade funcional do sistema respiratório, e tem contato com a circulação pulmonar. Então, o alvéolo, ele precisa que ali pertinho dele passe um capilar. Esse capilar vai levar sangue que está desoxigenado, que vai conversar com o alvéolo e eles vão fazer uma troca. Então, essa sim, então é a unidade funcional do sistema respiratório. É a junção alvéolo-capilar. Vamos dar uma olhada para essa imagem aqui. Então aqui nós temos os brônquios. Os brônquios já faz troca gasosa? Não. Ele vai chegar aqui e ele vai se dividir, vai virar um bronquíolo terminal. E o bronquíolo terminal ele já faz? Também não, gente. Vai começar essa troca gasosa aonde? Aqui no bronquíolo respiratório. Esse sim já começa a fazer a troca gasosa, porque ele começa a ter uns alvéolos ali nas suas paredes. Depois nós vamos ter aqui os dutos alveolares, que são os caminhos que lá no final nós vamos encontrar os sacos alveolares, que esses sim são constituídos pelos alvéolos. Então, refazendo esse caminho, o bronquíolo ele vai se dividir, vai chegar aqui no bronquíolo terminal. Esse terminal vira um bronquíolo respiratório. O respiratório vai pelos dutos alveolares e esses dutos eles terminam nos sacos alveolares. E os sacos alveolares, por sua vez, já é constituído ali, suas paredes já está cheia dos alvéolos. E como eu sei que aí do outro lado tem muita gente que é doidão da histologia, que ama histologia igual nós aqui, qual que é o tipo de capilar que nós encontramos no pulmão? Lembrando que o capilar pode ser de 3 tipos, e esse aqui do pulmão é um capilar contínuo, que ele tem sua membrana basal e o seu endotélio são contínuos, porque nessa região não pode passar nenhuma substância maior, não pode ter nenhuma molécula grande entrando ali. Já pensou como ia dar ruim? E olha só para essa observação aqui. O sistema respiratório possui uma irrigação dupla arterial. O sangue desoxigenado pelo sistema pulmonar e oxigenado pelo sistema bronquial. Meu Deus do céu, o que é isso? Lembram lá das aulas de anatomia, onde a gente falava que geralmente o sangue oxigenado vai pela artéria e o desoxigenado vai pela veia. Mas quando a gente trata de pulmão-coração é um pouquinho diferente. Então, quando o sangue está lá no coração, no ventrículo direito, ele está desoxigenado, ele vai precisar ir para o pulmão para acontecer a troca gasosa. E olha aqui na imagem. Essa artéria pulmonar, ela está chegando aqui até nos alvéolos, trazendo aquele sangue lá do ventrículo direito, sangue que está pobre em oxigênio. Esse sangue vai passar aqui pelos capilares, vai ocorrer essa troca gasosa e daqui do capilar ele vai seguir veia pulmonar, vai voltar para o átrio esquerdo, vai descer para o ventrículo esquerdo e aí sim ele vai sair para a circulação sistêmica. Então lembrando que essa é a irrigação funcional do pulmão. Agora, ele fez essa troca gasosa, mas ele também precisa de um sangue oxigenado para ele continuar desempenhando suas atividades. Esse sangue vai chegar para o pulmão para irrigar ele, para nutrir, através da artéria bronquial, que ele é uma rama da aorta descendente. Mas isso aí após que vocês estão craque em anatomia e estão tirando de letra, né? E aqui mais uma imagem linda para trazer essa explicação para nós. Então, a unidade alvéolo capilar se organiza em acúmulos de mais de 10.000 alvéolos e essas organizações são chamadas de acinos. Então, essa junção, essa gangue ali dos alvéolos recebe o nome de acinos. E também esses alvéolos eles se encontram conectados entre si por interconexões chamadas poros de Kohn. Aqui na imagem, esses poros de Kohn estão representados pela letra aqui PK. São esses pequeniníssimos poros, né? Esses buraquinhos aqui que existem entre os alvéolos, entre os tabiques alveolares. Então tem esses poros aqui, que lembrando então são os poros de Kohn. Então a gente já viu que entre os alvéolos ali, nos septos alveolares, existem os poros de Kohn. E o que eles fazem? Por que eles estão ali? Eles são pequeniníssimos, mas eles servem para fazer a comunicação entre um alvéolo e outro. E o que mais essa imagem maravilhosa traz para nós? Então aqui nós temos o alvéolo e aqui já num corte está aparecendo, olha que coisa mais linda, esse capilarzinho aqui e inclusive ouso dizer que aqui nós temos, olha, um eritrocito, um glóbulo rojo, um glóbulo vermelho está passando aqui na região. Então, o capilar é um vaso tão pequenininho que o glóbulo vermelho fica todo espremido para passar por ele e passam assim em fila, um de cada vez. E um detalhe agora para aquela galera que gosta de uma informação mais fina, aquela informação Master Plus. Um capilar, ele tem de 4 a 10 micrômetros e o glóbulo vermelho, geralmente, ele tem 8
micrômetros. Isso faz então com que ele passe muito espremidinho nesse percurso que ele está ali no capilar. E olha só, falando um pouquinho do intercâmbio gasoso, mas bem pouquinho mesmo, porque esse não é o foco da nossa aula. Lembrando, hoje nós estamos falando de generalidades. Por quê? A gente precisa entender o básico daquele sistema para que a gente consiga fazer uma estrutura, um alicerce que vá servir de fundamento para a gente aprender as coisas mais finas, as coisas mais avançadas. Então, por isso que nesse começo é muito importante entender a anatomia, entender da histologia, para depois a gente vá ligando as informações e juntar tudo numa coisa só e entender a fisiologia. Mas falando aqui então dessa troca gasosa, a barreira que existe entre o gás que está no alvéolo e o eritrocito é aproximadamente 1 a 2 micrômetros. Então, nós temos aqui, tá? Toda isso aqui é a região do alvéolo, tudo que está aqui para cima é alvéolo, aqui no meio nós temos um capilar. Essa imagem está num zoom gigante para ajudar a gente a entender essa estrutura, olha só. Então aqui, para explicar na imagem, nós temos aqui ó, o epitélio alveolar, depois nós temos aqui uma região intersticial e aqui toda essa região já é o capilar. Essa barreira que existe entre as duas tem um nome, se chama barreira hemato-aérea. Continuando aqui com a imagem, então, aqui nós vemos já a membrana basal do capilar e aqui o endotélio do capilar. Então, olha, como as estruturas estão bem pequenininhas, né? E como eu falei para vocês, essa imagem aqui está tão grande que aqui a gente consegue ver uma célula do sangue, né? Um glóbulo vermelho que está aqui dentro desse capilar e provavelmente nessa hora está negociando com o alvéolo, está fazendo ali uma troca com ele. E para fazer essa negociação, essa troca de gases, ela acontece de forma passiva entre o capilar e o alvéolo. Por que de forma passiva? Vai ser uma troca sem gasto de energia, porque no capilar nós vamos ter sangue com muita concentração de CO2 e já no alvéolo, esse ar que está lá já tem muita concentração de O2. Então, por si só, já tem ali uma diferença, né? Um gradiente de concentração. Então, por isso que essa troca vai ser passiva. Nenhum deles vai precisar pagar a mais por essa troca, porque é uma troca que vai servir de interesse para os dois, tá? Então, dessa forma dá para a gente entender como que esse mecanismo ocorre de forma passiva. Mas, como eu falei para vocês, fiquem tranquilos que hoje nós estamos só vendo generalidades, também para vocês conhecerem aqui como que é o jeito da SmartMed passar aqui o conteúdo para vocês. Acompanhe as próximas aulas que a gente vai entrar em detalhes de todos os outros processos que estão dentro da fisiologia do sistema respiratório. E agora, continuando, nós vamos falar de quem? A gente vai falar do alvéolo. E não tem como falar de alvéolo sem a gente voltar para a histologia e falar das células que compõem o alvéolo. Então, olha só, ele é composto pelos pneumocitos tipo 1 e pneumocitos tipo 2. Essas são as principais células alveolares. Os pneumocitos tipo 1, eles são células escamosas, então são células planas, que eles ocupam 95% da superfície desse alvéolo, vai estar ocupada por pneumocito tipo 1. São células diferenciadas que são incapazes de se dividir. Então vamos lá. O pneumocito tipo 1 é aquela célula plana, é o epitélio plano, simples, lá de dentro do alvéolo, e é ele que é responsável pelo intercâmbio gasoso. E ela não pode se diferenciar em outra célula e ela ocupa 95% da superfície. Já o pneumocito tipo 2 são células cúbicas, que ficam localizadas nas esquinas dos alvéolos, ocupam menos espaço, só que são 60% das células epitélio alveolares. Então olha só, pneumocito tipo 1 são células planas, ocupam 95% da superfície. Já o pneumocito tipo 2 são células cúbicas, então elas ocupam menos espaço. Só que em quantidade existe muito mais pneumocito tipo 2 do que pneumocito tipo 1. Já o pneumocito tipo 2, por sua vez, ela é uma célula que ela é a versão 2.0 dos pneumocitos. Já é uma versão Master Plus que já aprendeu coisas novas. Inclusive, ela pode se diferenciar num pneumocito tipo 1, caso seja necessário. Além dos pneumocitos, tem aquele cara, o faxineiro, o responsável por fazer a limpeza desse alvéolo. Então nós vamos falar agora do macrófago alveolar. Para quem caprichou lá nas aulas de histologia, vai lembrar que esse macrófago, ele tem outro nome? Sim, ele é chamado também de célula de Polliveau ou célula do pó. São células imunitárias intraalveolares que fagocitam partículas
Depois que ele fagocita essa partícula, ele já vai sair ali fora, vai se misturar com o muco para ele ser expelido para fora, seja através do varrido normal das células ciliadas ou num reflexo de tosse, por exemplo. Como eu falei para vocês que o pneumocito tipo 2 é a versão atualizada, ele merece também um pouquinho de atenção especial. Além dele se diferenciar em pneumocito tipo 1, o tipo 2 é responsável por produzir um agente sulfactante. Ela é uma substância tensoativa que conserva a estrutura alveolar, diminuindo a tensão superficial, que ela é liberada com a mielina tubular por exocitose. Então, explicando tudo isso que está escrito aí. O pneumocito tipo 2, ele vai produzir então aquele agente sulfactante. Sulfactante, ele é responsável por manter a estrutura do alvéolo para evitar que esse alvéolo colapse quando a pressão fica negativa. E como que acontece essa função do agente sulfactante manter a estrutura do alvéolo? Nós sabemos que ela é uma substância lipídica e dentro do alvéolo, nas paredes do alvéolo, existe água. Água sozinha, quando ela está só ela tem a tendência de querer se juntar, né? As gotinhas d'água, quando estão próximas, elas se atraem umas pelas outras. Só que ali no alvéolo isso não acontece por conta do agente sulfactante. Então o sulfactante, como eu falei, é uma substância lipídica. A gente sabe que água com gordura não se mistura. Aposto que todo mundo aí já fez algum dia aquela experiência de água e óleo, tá? Então olha só, esse óleo faz com que a água ela se mantenha nas paredes do alvéolo. E vai produzir então essa resistência, vai diminuir a tensão superficial que existe dentro da parede do alvéolo. Tensão essa que tende a colapsar a estrutura alveolar. E gente, eu não sei vocês, mas eu nunca ia pensar que existia água dentro do pulmão. Antes da medicina, a gente acaba não sabendo muito dessas coisas. Mas então, esse sulfactante, ele é composto por essa substância que eu nem vou me atrever a falar o nome. Mas olha só, qual é o efeito dele? Uma vez que ele é secretado, eles ficam localizados na interface ar-água, onde formam uma capa. Então olha só, existe água aqui na parede do alvéolo. Como eu falei para vocês antes, se essa água estiver sozinha, ela vai querer se juntar. Esse sulfactante, então, as moléculas de gordura, essas moléculas lipídicas, elas vão ficar aqui entre essa capa de água, entre as moléculas de água. Isso vai fazer, então, que elas fiquem só pela parede. Então vai estar assim, parede alveolar, água e essa substância lipídica do agente sulfactante. Então, olha só, aqui então nós teríamos a parede do alvéolo, aqui nós temos água e aqui temos essa substância sulfactante. Qual que é a função? Estabilizar o tamanho alveolar, aumentar a distensibilidade e ele vai também manter a sequidade pulmonar. Quer dizer o quê? Pode ter água ali, mas também não pode ter muito, né? Então ele que vai fazer esse equilíbrio da água que tem dentro do alvéolo. E o último componente que nós temos aqui, nós vamos falar da pleura. Ó, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo está envolto por uma membrana serosa, que é uma dupla capa. Então, essa pleura, ela forma uma parte que é visceral e a parte parietal. Como nós temos aqui na imagem, a pleura parietal, ela está pegada na parede do tórax. E já a pleura visceral, ela está ali pegadinha no pulmão. A parietal também está nas paredes e está pegadinha no diafragma. Isso vai ajudar a fazer todo aquele processo da pressão intrapleural. Isso vai ajudar a fazer todo aquele processo da pressão intrapleural. Isso vai ajudar a fazer aquele processo da pressão intrapleural que nós vamos ver na outra aula. A folha visceral envolve totalmente o pulmão, exceto no ilho, aonde se continua como a folha parietal, que recobre por inteiro a caixa torácica, o mediastino e o diafragma. Então essa pleura visceral, ela recobre, né, tá pegadinha no pulmão. Quando ela chega no ilho, ela dá uma volta que forma então a camada parietal. Quando elas formam então essa camada, se gera um espaço virtual que se chama de espaço pleural, que contém um líquido seroso transparente, que é cerca de 15 a 20 ml desse líquido, produto da filtração capilar. Então, esse líquido pleural, ele faz com que as duas paredes possam trabalhar, possam ali estar em contato uma com a outra, mas sem que
ocorra um dano entre as paredes. Isso promove a pleura, a sua função de deslizamento do pulmão durante a inspiração. Então, ela vai também proteger o pulmão quando ele estiver se expandindo. E uma característica a mais é que esse tecido conjuntivo da pleura visceral, ele também ajuda no na sustentação ali do pulmão dentro do tórax. Muito bem, gente, apesar de a gente estar falando aqui de generalidades, foi bastante informação. Mas lembrando, por ser um vídeo, você pode voltar lá no começo, assistir de novo, pode mandar mensagem lá no nosso grupo que nós temos para os alunos para tirar as dúvidas. Agora a gente pode fazer um resumo de tudo isso. O que nós vimos então nessa aula? Primeiro, que a principal função do sistema respiratório, o que é? É intercâmbio gasoso. Então aqui a gente resume todas aquelas funções que a gente conhecia e elege uma para dizer que é a principal, fazer intercâmbio gasoso. Depois, fisiologicamente, podemos dividir o sistema respiratório numa zona de condução e uma zona de respiração. Então existe uma parte desse sistema que só vai conduzir o ar e a outra sim que vai estar com a função de fazer a troca gasosa. Número 3. O intercâmbio gasoso ocorre na unidade alvéolo capilar, que é a unidade fisiológica. E lembrando aqui que nessa unidade alvéolo capilar existe uma barreira que é chamada barreira hemato-aérea. Aqui na número 4, o intercâmbio gasoso acontece a partir dos bronquíolos respiratórios. Então, lembrando, né? Falamos que o bronquíolo é respiratório justamente por quê? Porque ele já faz a respiração. O nome já ajuda a descobrir a função, então não tem erro. Os bronquíolos têm uma grossa capa de músculo liso que é encarregada de modular o diâmetro luminal. Então, olha só. Nós vimos então que o bronquíolo ele tem esse músculo liso, tá? E esse músculo vai ser modulado por aquelas ações do sistema nervoso simpático e parasimpático numa situação que a gente vai precisar de mais ar ou que a gente vai estar numa situação de repouso. O alvéolo está coberto por células que são chamadas de pneumocitos, pneumocito tipo 1 e pneumocito tipo 2. Os pneumocitos do tipo 1 cobrem a maior área, porém são menores em quantidade. Eles são finos para facilitar a difusão de gases e não são capazes de dividir-se. Já os pneumocitos do tipo 2, eles cobrem uma menor área, tá? Por quê? Porque eles são células cúbicas, então eles são menorzinhos e ocupam menos espaço. Porém, eles são mais numerosos, são capazes de diferenciar em pneumocito tipo 1. E além disso, eles produzem aquele surfactante que é o responsável por manter a estrutura do alvéolo e evitar o colapso. Aqui, o surfactante é encarregado de evitar o colapso alveolar e facilitar a abertura dos alvéolos, tá? Então, como a gente já falou, né? Pneumocito tipo 2 libera esse agente surfactante, manter a estrutura do alvéolo e facilitar que eles se abram ali na hora da inspiração. E por último, a pleura é uma membrana de duas capas que é encarregada de facilitar a expansão do pulmão. Sobre essa expansão, gente, é o assunto que nós vamos tratar na próxima aula, tá? Então, o convite que fica para vocês é: continuem com a gente se você quiser saber mais conteúdo de fisiologia, se quiser entender melhor da fisiologia do sistema respiratório, fica com a gente. E para finalizar, a gente traz esse meme. Olha só, a vida sem oxigênio é de tirar o fôlego. Mas outra coisa que tira o fôlego é estudar essa matéria e entender a fisiologia, né? Quando a gente tá ali em cima dos livros, meu Deus do céu, a gente começa a suar, começa a faltar ar, começa a dar uma tremedeira. Mas a Smart Med está aqui, gente, para ajudar vocês. Vamos juntos estudar, vencer esse desafio e aprender cada vez mais. E se você gostou dessa aula, se você gostou do nosso conteúdo, entre em contato nesse telefone que está aparecendo aqui na tela. Não esqueça também de visitar nossas redes sociais que está aparecendo por aqui. A gente vai estar à disposição de vocês para tirar dúvida, para explicar melhor como que funcionam nossos conteúdos. E é isso, gente. Por hoje, então, terminamos nossa aula por aqui. Estudem, mantenham o foco, porque se fizer tudo isso, vai ser como o Juninho fala. Tudo isso vai ser o quê? Um passeio no parque. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.